Irmãos, você está pronto? Eu estou 3 dias aqui que nem um leão enjaulado, com vontade de pregar. E aí todo mundo falava, eu disse, meu Deus, eu ia falar disso também, Jesus. Mas eu vou dar uma melhoradinha. Não, estou brincando. Estou brincando, gente. Se alguém me pedisse assim, Luiz, define para mim qual é o seu chamado, eu me sinto um despertador, irmão. Sabe aquele despertador que você está ali no sono, sabe? Soninho, de repente ele é eu. Só que o despertador, ele te acorda, mas ele não tem poder de te tirar da cama. Então eu estou aqui como despertador, e a minha oração é que Deus te pegue aqui através dessa palavra, mas te tirar da cama, tirar esse soldado que está dormindo em cima da espada. Isso aí só você e o Espírito Santo juntos podem fazer. Eu me sinto, sabe, aquele pingo gelado no chuveiro enquanto você está tomando aquele banho quente. Sabe quando você está tomando um banho quente no chuveiro e tem um pingo gelado, não tem? Você fica olhando para cima. Eu sou esse pingo gelado que faz você olhar para cima. E você não sabe qual é o pingo gelado. Eu me sinto esse cara hoje. Então a gente passou por um grande tempo despertando uma geração. E eu acho que agora a gente está no momento de consolidar também essa geração. Então eu vou soltar algumas chaves aqui, que certamente vai contribuir com aquilo que você está fazendo, ou com aquilo que você deseja fazer. Primeiro eu queria deixar claro para você que é melhor, você precisa ter um sentimento no reino de Deus de pertencimento, não de posse. Quem faz a obra de Deus, às vezes as pessoas da força do calor da palavra, eles dizem, vão lá na igreja do Luiz Hermínio. Irmão, a igreja não é minha. Eu é que sou da igreja. Eu sou do corpo. E às vezes na força da expressão a gente diz, eu tenho uma missão. Eu acredito que você não tem uma missão, é a missão que tem você. Você não tem um chamado, é o chamado que te tem. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai fazer do seu jeito, e muitas vezes você não vai mais ouvir a Deus. E a hora que você aprender que é possível fazer a obra para Deus, sem Deus, porque é possível. Eu acho que em algumas reuniões, Deus chegando, Ele pode até atrapalhar o andamento, porque a gente tem tudo organizado, está tudo muito bem feito. Só que a gente não deixa aquele hiato no meio, para Deus vir tirar a gente dali e levar para o lugar que é dele, né? Eu sou esse cara. Quando eu vejo que eu estou muito mecânico, muito de plástico, eu tenho que parar, me esconder e buscar Deus. E descobri uma coisa, que o problema nunca está com a igreja, e o problema nunca está com alguém, o problema sou eu, como diz o meu amigo Judson de Oliveira. Ele faz assim, o problema é você. Não, o problema sou eu. Às vezes quando eu vejo que eu estou muito no piloto automático, muito mecânico, com o evangelho de plástico, quando eu prego e não tem mais lágrimas em mim, eu digo, uau, tem alguma coisa errada aqui. Há um grande anseio hoje das pessoas de estudar sobre Deus e saber quem Deus é. Irmão, tem gente que sabe tudo, muito do que nada importa, que não influi, não contribui, nem auxilia, que não dá nem para conjugar, sabe muito. E a fé não é burra, a fé é inteligente. Mas o dia que você substituir a fé e essa paixão, e sabe de uma coisa, eu já tentei, mas não consegui. Talvez a gente aprenda isso um dia. Você vai ter dificuldade de ensinar sobre convicção, mas quando você tem convicção, ensinar convicção para os outros é difícil, mas é bom quando você tem convicção sobre aquilo que você faz e aquilo que você diz. Certamente você vai afetar pessoas, vai afetar uma geração com a sua convicção. Irmão, não tem pior coisa no mundo que um pastor incrédulo com um microfone na mão. Eu fui pregar numa igreja uma vez, um irmão falou assim,
Quando eu terminei, pastor, irmão, vamos levantar uma ofertinha para o pastor Luiz, coitado. Eu disse, coitado é o senhor, eu não sou coitado não. Eu não vim aqui pregar para ganhar dinheiro, eu vim aqui pregar. Não, a gente quer abençoar. Então fala de abençoar. Porque você vai se mover por três coisas: ou você se move por prazer, ou você se move por necessidade, ou você se move por propósito. E se você não achar o propósito de Deus, irmãos, certamente você vai se mover ou por prazer ou por necessidade. A questão é que Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em homens e mulheres que andam no seu propósito. Por isso Romanos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam. Então o cara faz um monte de caca e diz, não, mas Deus vai me abençoar. Não vai. Deus só abençoa quem anda no seu trilho, no seu propósito. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você sabe que a palavra prótese, ela vem da palavra propósito. Quando alguém perde um membro do corpo, um braço, uma perna, é possível colocar uma prótese. Para quê? Para que continue funcionando, para voltar ao propósito. Só que entenda uma coisa: a prótese não está ligada na cabeça. Ela não obedece mais o comando da cabeça. Por isso, hoje no corpo de Cristo tem muitas próteses que não estão ligadas na cabeça. Está funcionando, mas não tem vida na cabeça, que é Cristo. Amém? Diga comigo plano. Diga comigo propósito. Irmãos, o propósito de Deus para a sua vida é o alvo final de Deus, é a linha de chegada. Mas por favor, não crie falsas linhas de chegada. Não crie falsas linhas de chegada. Chega uma idade e você acha que já chegou. Não, irmão, dali para frente que melhora. A gente determina prazos para Deus. Querido, você vai viver uma eternidade com Jesus, e o propósito não acabou. Deus não trabalha com você cronologicamente. Quando Ele chamou Noé para fazer uma arca, Noé levou 100 anos para fazer uma arca. Não foi Noé que levou 100 anos para fazer uma arca. Foi Deus que levou 100 anos para fazer um Noé. Porque enquanto você está fazendo algo para Deus, Deus está fazendo algo dele em você. Há uma transferência para você daquilo que Deus é. Você está me entendendo? E Noé se prepara e constrói uma arca 100 anos para usar um ano. Um ano. Então entenda isso, querido. E eu queria despertar você hoje, para que você não sirva para mais nada, a não ser para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Seja numa faculdade, numa universidade, seja no fórum, seja no atletismo, seja como um atleta, como um artista, como um político, um empresário, seja como que for. Se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir. E se você anda segundo o seu propósito, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados e andam segundo o seu propósito. O texto que eu abri no primeiro dia, abra comigo Mateus 9:35, que é o texto que começou o Ministério Mevan. O Ministério Mevan começou nesse texto. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. Ele se dirigiu a quem?
aos seus discípulos, não foi a multidão. E ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são frouxos. Frouxos não, poucos. A seara é grande e poucos são os cearenses. Não, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E ele disse que roguem ao Senhor da seara, porque a seara não é sua, a seara é dele. Roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos, estenda a mão para cá, me abençoa. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Nós recebemos ela em ações de graças a Ti. E é que essa palavra pegue a gente aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos entregues ao Teu cuidado. E desde já eu oro por uma libertação na mente. Desde já eu oro para que caia paradigmas. Que toda a religiosidade da nossa cabeça que foi construída, Senhor Deus, por sofismas, por medo, por culpa, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que a liberdade que existe na palavra profética nos pegue aqui nessa noite, Senhor. E que Teu nome seja glorificado em tudo que fazemos e somos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus olha e Ele tem compaixão. Você vai achar pelo menos 6 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus tendo compaixão. E toda vez que Ele tinha compaixão, algo ia acontecer. Quando Ele olhava para a miséria de alguém, e Ele tinha misericórdia, que era a miserius cardia, ou seja, Ele trazia a miséria de alguém para dentro do seu coração, e Ele chorava por aquilo. Certamente Jesus era movido de compaixão, e o fruto da compaixão sempre era milagres. E Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus, ele percebe um problema na multidão, mas ele não conversa com a multidão. Como diz o meu amigo Fábio Souza, Jesus não tem planos com a multidão. Jesus tem planos com os discípulos. E hoje nós estamos aqui em discípulos. Amém. Nós estamos aqui em discípulos, entendendo como Deus se move. Eu me lembro, hoje eu conversei com o apóstolo Gustavo Lara. Em 2010, 2009, por aí, a gente fez uma reunião com os primeiros obreiros do Mevan, Juscelio, Jackson, Júnior, Lapa, Fernando, e o Lara sentou comigo, a gente sentou junto, eu e o apóstolo Gustavo Lara. Eu disse: apóstolo, eu gostaria de consagrar eles a apóstolo, porque eles vão ser enviados. Irmão, nós tínhamos uma igreja com um banheiro. E aí, quando a gente consagrou os irmãos, 2 semanas depois eles fizeram uma reunião e me chamaram e disseram: ô pastor, nós não somos apóstolo, nós somos pastor, nós queremos ficar aqui. E aí eu disse: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu fiquei meio culposo. Hoje, irmão, está todo mundo apostolando, um mais profético, outro mais pastor, mas todos foram enviados, porque Deus não está te vendo agora. Deus não está te vendo agora. Amém? Amém, pastor, mas não tem nenhuma possibilidade de dar certo comigo. Ei, leia a Bíblia. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, mas o favor de Deus acontece a todos. E se você está aqui no auditório, irmão, eu estava em auditórios, eu já rodei esse Brasil para ouvir a palavra. David Robson vai estar lá, eu estava lá. Benny Hinn vai estar lá, eu estava lá. Rádio Baker vai estar lá liberando, eu estava lá na frente, quando eles diziam: olha, Deus me mostra, eu já, essa palavra é minha. Eu voltava para casa, sentava, não tinha nada. Uma vez eu estava numa conferência do David Robson em São Paulo com o Irineu, lá na igreja do Jabes. Foi eu lá, para o Saulo, o pastor Saulo Branco estava junto. David Robson andou, David Robson, irmão, ele já foi para a eternidade, mas aquele homem, ele entrava no auditório,
Ele era o Jason Lee Jones analógico. O Jason ainda é digital, mas ele era analógico, né? Que o Jason tá na música, mas o Dave Robson não, né, Irineu? Não tinha música, não tinha nada. Você sentava, alguém vinha e disse: sente que o David vai entrar. Eu pensei, vai ligar o canhão de luz, vai ligar fumaça, vai... Ele entrava. Ele pegava o microfone e dizia assim: ele está aqui. Aquilo mudava. Em 10 minutos nós estávamos jogados no chão chorando, cavando no cimento. Um dia ele pôs a mão na minha cabeça em 98, 2003. Ele botou a mão em mim, olhou para mim e fez assim. E olhou para o público e disse: Deus deu uma medida de graça para ele. Olhou para mim e disse: você não merece. Mas Deus deu. Irmãos, eu embarquei no carro. O Lápio e o Saulo vieram dirigindo. Eu vim chorando no banco de trás, jogado no banco de trás. 3 dias depois eu quase entrei em coma espiritual, só por essa frase: a medida de graça. E dizia assim: você vai andar em degrau por degrau. Não corra, ande. É degrau por degrau. Então você está num ambiente profético como esse, cara, você não pode deixar passar nada não, meu filho. Não fica se distraindo com foto, com feito. Ei, fica esperto. Amém? Fica esperto, a nuvem está aqui. E quando você tem uma coisa que não está no teu aparelho, está na nuvem, você tem que acessar e entrar na nuvem. Pega que é seu. Está aqui. Em ambientes como esse, eu corri o Brasil atrás de ambientes como esse. E toda palavra que eu ouvi, eu chegava, fazia a reunião com os obreiros da casa e dizia assim: nós vamos crescer, Deus falou. Ô pastor, a gente só queria pagar o aluguel. Não, é Deus falou que nós vamos crescer, nós vamos viajar o mundo pregando o evangelho. Deus me falou que vai trazer o Brasil aqui em Itajaí. Amém, pastor, amém. A gente crê. Eles não criam não, irmão. A maioria não cria não. Tem uns 2 ou 3 loucos que nem eu que cria, mas muitos não criam. O Luiz está viajando. Tinha um dia um pastor falou assim para mim: sabe qual é o seu problema, Luiz Hermínio? É que você sonha muito. Você tem que ser mais real, mais realista, andar com o pé no chão. Eu digo: pastor, sabe qual é a diferença do sonhador e do realista? É que o realista sabe onde vai, o sonhador já esteve lá. Ei, meus olhos ainda não viram, meus ouvidos ainda não ouviram, nem está no meu coração o que Deus tem, mas o Espírito revela. Levante a sua mão e receba essa palavra. O que é para você é para você, e ninguém vai viver o que é para você viver. Abre para mim. Ninguém vai viver o que é para você viver. É seu, é meu. Pastor, mas não é soberba, não, é confiabilidade, é confiança. Mas se eu achar que eu vou ser grande, não tem problema ser grande. Não tenha medo de ser grande, mas só tem um caminho para ser grande. Quer ser o maior? Seja como o menor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para vossas almas. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Como alguém pode aprender com Jesus e se tornar soberbo e prepotente? Não, se eu sou soberbo e prepotente, não é com Jesus que eu tenho aprendido. Jesus é manso. Ninguém o matou fora do tempo, ninguém o matou quando quis, matou quando o Pai liberou. Ninguém o tocou enquanto Deus não permitiu. O que Deus tem para você já está pronto,
já está no Espírito. Agora você precisa formar isso aqui nessa terra. Por isso é muito mais importante para mim conhecer o propósito de Deus do que o propósito da minha vida. O propósito da minha vida está naquilo que Deus tem para mim. Conhecer o plano eterno de Deus é mais importante do que conhecer o plano da minha vida, porque Deus vai me encaixar naquilo que Ele tem. Deus não tem plano B para você. Deus não tem plano B. E se não der certo isso, pastor? Não tem como dar errado se você entender e ouvir a Deus. É muito mais importante para mim eu conhecer o plano global de Deus para toda a humanidade do que conhecer o plano só para a minha vida. Porque o plano da minha vida tem a ver com o plano global que Deus tem para toda a humanidade. E se eu quero entender o que Deus tem para a minha vida, eu preciso entender o que Deus tem para toda a humanidade. Eu quero entender o que Deus tem para a minha vida. Planos de Deus inclui Egito, inclui Babilônia, inclui Israel. Eu preciso entender. Nós tomamos decisões por aquilo que nós precisamos fazer. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Escute, talvez isso te ajude. Não é o que você precisa fazer, é aonde você precisa estar. Porque o que você precisa fazer está exatamente aonde você precisa estar. Amém? E se Deus te mover, não se preocupe. Você não vai parar de fazer. O que você precisa fazer está exatamente aonde você precisa estar. Então pare de procurar o que fazer. Procure aonde você precisa estar, porque ali vai aparecer o que você precisa fazer. Pastor, então me abençoa. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você já se perguntou o que é que Deus chama de bênção? Irmão, tudo que Deus cria, Deus abençoa. Deus criou um pássaro e abençoou, criou um animal e o abençoou, criou um peixe e o abençoou, e criou o homem e o abençoou. Tudo que Deus criou já está abençoado. Qual é a bênção de um pássaro? É voar. Se você pegar um pássaro e colocar num viveiro, ele continua voando ou não continua? Continua, mas ele já não está na bênção. Qual é a bênção de um peixe? É nadar. Se você tira um peixe do mar e bota no seu aquário, ele continua nadando ou não continua? Mas ele já não está mais na bênção de Deus, ele está no seu controle. Então cuidado para você não chamar de bênção. Eu estou abençoando esse irmão. Você está abençoando ou está o controlando? Porque a bênção de Deus, como foi dito aqui hoje, liberdade, ser livre. Então um pássaro não acorda de manhã e diz: Deus me abençoa. Não, ele só voa, porque ele já está na bênção de Deus. Tire um peixe da água para ver o que acontece. Ele morre, por quê? Porque ele sai da bênção de Deus, do lugar que Deus o criou para viver. E qual foi o lugar que Deus criou o homem para viver, irmãos? Um lugar de governo. Deus não disse a Adão: vou criar você para te salvar. Não, ele disse: eu vou criar você para dominar sobre todas as coisas. Não é sobre pessoas. Pessoas você não domina, você conduz. O que você domina são coisas. Mas nós muitas vezes dominamos pessoas e conduzimos as coisas. O que Deus quer fazer é quebrar esse paradigma e trazer a gente para um lugar de entendimento. Bênção é a ordem de Deus para aquilo que foi criado funcione para aquilo que foi criado. Você foi criado para governo, para governar.
Isso começa com o autogoverno. Qual é o autocontrole? O autogoverno é você governando você mesmo. Irmãos, você não precisa pedir bênção para fazer algo. Você precisa entrar na bênção que você nasceu para ser. E esse é o meu trabalho, te ajudar a achar esse lugar, porque alguém ajudou eu também a achar o meu lugar. Eu tive homens, pessoas, famílias que me ajudaram. Luiz, entra por aqui, você vai achar o seu lugar. Mas sabe por que você não acha o seu lugar? Porque nós somos pessoas de muitas coisas, e Jesus disse: uma coisa só é necessária. Uma coisa. Paulo disse em Colossenses, não, em Filipenses capítulo 3, versículo está na Bíblia. Ele disse: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Davi diz no Salmo 27, o verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu tempo. Jesus em Betânia, na casa de Marta e Maria, ele disse: Marta, 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 você está ansiosa e ocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessário, e a Maria escolheu a melhor parte. Então peraí, pastor, eu vou ter que parar de fazer tudo? Não, você precisa ser alguém de uma coisa só. Porque quando você é alguém de uma coisa só, todas as outras coisas vão achar o lugar delas na sua vida. Todas as outras coisas, o esporte vai achar, a cultura vai achar, o hobby vai achar, a diversão vai achar, mas você mesmo é pessoa de uma coisa só. Amém? Irmãos, bênção significa ser colocado no lugar que você deveria estar. E quando ele entra no jardim, como foi dito aqui hoje, e ele pergunta a Adão: cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ele não perguntou para Adão onde ele estava, porque ele não sabia. Ele sabia onde Adão estava. E quando Deus perguntar: Luiz, cadê você? Não é porque ele não sabe onde você está, é porque você não sabe aonde você está. Roguem ao Senhor da seara. Roguem ao Senhor da seara. Talvez você seja um ceifeiro, e certamente você o é. E você está fazendo tudo para ser um ceifeiro a partir de você e não a partir de Deus. A igreja não tem a capacidade de preparar ceifeiros para a obra de Deus. É Deus que prepara ceifeiros para servir na igreja, não é a igreja que prepara ceifeiros para servir a Deus. Pegou? Nós preparamos pessoas, equipamos pessoas, damos ferramentas a elas, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores. Agora, se Deus te chamar, cara, isso nasce um rio de convicção dentro de você tão poderoso. E eu vou te falar uma coisa. Tem um tempo na sua vida que você acha que todo mundo crê como você, mas não vai nessa. Não vai nessa. Quer saber? Nem todos vão crer como você crê, porque quem recebeu foi você. Quando você recebe aquela palavra: eu vou fazer, João, meu irmão, não adianta você querer convencer os outros. Imagina, Deus para Josué no capítulo 5 e diz assim: Josué, eu vou te entregar Jericó. Mas só que Deus fala com Josué sozinho: Josué, vou te dar Jericó. Agora Josué tem um desafio: convencer Israel que Deus falou que ia dar Jericó. Aí Josué chega e diz: gente, Deus falou comigo ali na árvore, eu fui lá, tinha um anjo lá.
Josué, o que é que ele falou? Que essa muralha toda aí vai cair e nós não vamos precisar nem usar a espada. Como é que é? A muralha vai cair. Nós não vamos precisar de rede escavadeira, não vamos precisar de explodir nada, está tudo certo. Deus é tão lindo que ele disse assim para Josué: vocês vão, dá licença, Josué, manda um homem ficar atrás do outro. Vocês vão dar uma volta todo dia na muralha, uma volta, um atrás do outro, em silêncio. Porque crente, irmão, se ele der uma volta num dia e não cair, no outro dia ele já está. Eu sabia que não ia cair. E Deus falou assim: vem cá, Mateus, me ajuda aqui. Vem cá, mais um aqui, vem cá. Vem cá, Ulisses, mais um. Deus falou assim: um atrás do outro, em silêncio, volta na muralha. O Ulisses ficar em silêncio é terrível. O Mateus ainda consegue, mas o Ulisses não consegue não. Uma volta, demos uma volta. E agora, vai cair? Não, vamos para casa, amanhã a gente volta. No outro dia de novo, mais uma volta. Irmão, e era tão lindo que não era em silêncio e um atrás do outro. Por quê? Porque crente fala com os olhos. Ele está na igreja, quando ele não está gostando da mensagem, ele olha para o outro e fala assim, ó. E Deus sabe que para eles não perder a bênção, porque a murmuração já era, começou a murmurar, já era, irmão, não cai nada na sua frente. Aí você se desgasta tentando derrubar do seu jeito, e Deus falou que vai cair. Ele só mandou você: fica quieto e não murmura, fica quieto. E aí, 6 dias em silêncio. E Deus disse: no 7º a gente vai virar para frente da muralha e vai gritar. Amém? Está pronto? No 7º dia, vai lá. Obrigado, gente. Caiu tudo, irmão. A minha pergunta: foi o grito do 7º dia que derrubou a muralha, ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? O que é que derrubou a muralha? Sabe o que é que dá certo? É ficar quieto quando Deus diz para você ficar quieto, e falar quando Deus diz para você falar. O problema é que você está ficando quieto quando é para falar, e está falando quando é para ficar quieto. Caiu tudo, irmão. Caiu tudo. A obediência te protege. O que te protege é a obediência, não é a popularidade. Muitas pessoas, para se tornar popular, se tornaram desobedientes. A popularidade, toda vez que Jesus fazia um milagre, a popularidade empurrava ele para o trono. Alguém queria colocar ele num trono. O que te protege é a missão, irmão, não é a popularidade. A missão empurrava Jesus para a cruz, mas a popularidade empurrava ele para o trono. Escute, a popularidade não te protege. O que te protege é o senso de missão, que você sabe o que você carrega. Mas por que você não faz isso? Porque eu não fui chamado para fazer. Mas por que você não... Eu não fui chamado. Não entre em coisas que você não foi chamado para viver e para fazer. Porque você vê alguém fazendo e dando certo com ele, vai dar errado com você. Por quê? Porque você não tem essa palavra. Por que tem gente que empobrece vendendo ouro e tem gente que enriquece vendendo lixo? Porque não é o produto, é a palavra. Tem gente que trabalha com ouro e não prospera. Tem gente que trabalha com lixo e prospera. Por causa do quê? Por causa da palavra. Quando é o Senhor que governa o seu coração de ceifeiro, quando é o Senhor que governa as tuas atitudes, que Ele é o teu Senhor, que você consulta Ele em tudo que você faz. Irmão, para chegar num propósito eu preciso de um plano, e esse plano é Deus quem dá. Você entra num avião, você sabe que vai voar, o cara já começa a falar, o piloto diz: olha, nós vamos levar tanto tempo para chegar, o tempo lá está bom, e nós só estamos aguardando, já, só um minutinho, nós só estamos aguardando o plano de voo. Tem que ter um plano de voo.
Deus tem um plano para você. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Agora o propósito não muda, o plano muda. Amém? Esse é o problema. Quando Deus começa a mudar o plano, você acha que saiu do propósito. Não. Paulo e Silas, Atos 16:16. Paulo e Silas estão indo todos os dias ao caminho de oração. Todo dia Paulo e Silas vão orar. Todo santo dia eles estavam indo orar. E uma mulher atrás dizendo: meu Deus, que homem abençoado, que homem ungido, que homem cheio do Espírito. Um dia Paulo para e repreende a mulher. E por causa disso eles vão presos. Por causa disso eles são açoitados. Por causa disso eles vão presos no cárcere interior. Meia-noite, Paulo diz: ô Silas, dá um dó maior aí, vamos cantar um corinho. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da cadeia ele passeava. Você está me entendendo? Porque onde é que eles estavam indo? Onde é que eles iam todo dia? No caminho de oração. Eles iam para um lugar para orar. Naquele dia Deus mudou o plano. Você diz: hoje vocês não vão orar, vocês vão presos. E na cadeia eles fizeram o quê? Oraram. Ganharam o carcereiro, as portas se romperam, as cadeias caíram. Por quê? Porque Deus naquele dia resolveu mudar o plano. Mudou o plano, mas não mudou o propósito. Adorador adora em qualquer ambiente. O propósito é o mesmo sempre. O fato de você entrar num avião não significa que você é um passageiro. O fato de você entrar num restaurante não significa que você é um cliente. Você é um agente de Deus de transformação em qualquer ambiente que Deus se coloca. Cutuca o irmão que está do seu lado e diz: eu te falei para ir embora. Você está me entendendo? Você está me entendendo? O problema é que muda o ambiente, você esmorece. Ah, eu sabia. Você não sabia coisa nenhuma. Mudou o ambiente. Deus está dizendo: eu vou mudar o plano hoje. Hoje você não vai cantar na igreja, vai cantar na cadeia. O problema é esse: você quer viver o propósito de Deus, mas não tem. Quando os planos de aflição de Deus, quando a pedagogia de Deus muda. O Irineu contou que hoje de manhã, um dia nós estávamos no restaurante, aqui nessa rua aqui, né, Irineu? Nós estávamos no restaurante, começamos a falar das coisas de Deus, das coisas de Deus. E o garçom vinha, trazia a comida, trazia a água, e a gente pegava na mão dele: obrigado, querido, Deus te abençoe, obrigado, querido. Daqui a pouco ele jogou a bandeja no chão e disse: cara, me ajuda, ora por mim, eu estou ouvindo vocês falar aqui, eu estou perdido, estou destruído nas drogas, estou acabado. Aí como um monte de gente começou a orar, a olhar, eu disse: fica tranquilo, Jesus está aqui. A cozinheira abriu a cortina assim, olhou e disse: pode vir cá também, eu vou orar por você. Virou o restaurante, virou a igreja. Quase fiz uma oferta, irmão. O problema é que nós temos a mentalidade de ir à igreja, mas não temos a mentalidade de ser a igreja. Ser a igreja, ser a igreja. Cutuca alguém e diz: você é a igreja do Deus vivo. Me deixa terminar. Dá vontade de voar, não dá, Charles? Tem coisas que você gerou por paixão, e glória a Deus pela paixão. A paixão que você carrega gerou isso em você e te trouxe até aqui. Mas agora Deus vai te dar entendimento para se movimentar naquilo que te trouxe pela paixão. Tem coisas que Deus vai te dar entendimento para se movimentar naquilo que você foi pego por paixão. Eu confesso, eu tinha tanta paixão para fazer as coisas para Deus, irmão, que eu não tinha muito entendimento. Senta aí, gente, vocês querem ir embora já, calma.
Uma vez eu fui expulsar o demônio de uma pessoa, ela cuspiu em mim, eu cuspi nela também. Por quê? Porque eu tinha vontade, mas não tinha entendimento. Lembra, pastor João? Eu já expulsei demônio quando eu era Espírito Santo, e já achei que era o Espírito Santo quando era demônio. Foi, Luiz? Foi. Eu tinha tanta paixão de fazer a coisa certa, de ser útil para Deus, que a paixão me trouxe até um lugar, mas agora faltava o entendimento para viver aquilo que eu tinha paixão para viver. E aí onde entrou os homens e as mulheres, as pessoas, as famílias que passaram pela minha vida, pela minha casa, e me treinaram para viver aquilo que eu fui chamado para viver. Só que tem um detalhe: eu não comecei pelo entendimento, eu comecei pela paixão. Davi diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor para contemplar a formosura e aprender no seu templo. Aprender vem depois de contemplar. Porque se você não tem paixão por aquilo que você está aprendendo, sabe, se você não quer ouvir a voz, nem adianta ler a letra, porque naquela letra tem uma voz. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Deus não quer só que você leia, porque a fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir. Você lê, mas não acha entendimento. O Espírito, por quê? Porque você não conhece o Espírito Santo. Você é um estudioso das Escrituras, e glória a Deus por isso, mas você precisa do amiguinho, do cheiroso. Você precisa dele para descobrir o que é que está escrito ali. Tem coisas que a paixão te trouxe. Por isso, irmãos, muita gente que é apaixonada por Jesus precisa ter entendimento, mas muita gente que só tem a leitura, o entendimento, não tem paixão pelo que faz. E aí quando vai pregar, informa, mas não transmite. A Bíblia não é um livro de história, é um livro de realidades. As histórias são importantes. Eu tenho amigos que quando discorrem nas Escrituras, cara, eu fico fascinado pela história. E eu amo a história. Mas a Bíblia é um livro de realidades, onde pai e filho trabalham juntos. Por isso que eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação para pregar. Eu nunca fui na Bíblia tirar dela alguma coisa. Eu sempre vou nela para tirar alguma coisa de mim, porque ali tem uma voz, e a voz vai me dizer o que significa aquilo que está escrito. Então rogue ao Senhor da seara, para que Ele prepare você para ser um ceifeiro. Porque você pode estudar, irmão, estudar, aprender e aprender, e graças a Deus pelo ensino. E eu sou um cara que eu leio um livro por mês, um livro por semana, quando eu consigo. Eu leio muito. Só que eu gosto mesmo de ouvir a voz, aquela voz que chama você pelo nome no meio da noite. Luiz, você acorda e chora, ora em línguas, tudo escuro. Você olha no quarto assim, está tudo escuro. E o que eu vou falar parece coisa de criança, mas não pode voltar a dormir. Eu só queria saber se você me ouve. Ah, pastor, isso aí é historinha. Não, irmão, não é historinha, é amizade, de contar as coisas. Eu nunca fui eterno, soberano, não. Meus filhos nunca pararam na minha frente e disseram, meus filhos nunca vieram na minha frente e disseram: oh Deus poderoso, não. Eles só chamaram pai. Esse é o nosso problema. A gente vai buscar Deus, a gente quer dar ideia para Deus, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração não é para falar, é para ouvir.
Ouve, Israel, Senhor. Oração é para você ouvir. E quando você for falar de você. Senhor viu o que eu fiz? Senhor viu para onde eu olhei? Senhor, tive vontade de bater naquele cara. Na realidade não era bater, era matar. Mas eu só bater já me contentava. Você está me entendendo? O problema é que até falar para Deus nós somos religiosos. Nós queremos construir um lugar distante com Deus. Roguem ao Senhor da seara. Contemple e aprenda depois. Mas contemple primeiro. Você vai aprender tudo sobre Deus. Tudo sobre Deus. Não adianta você abrir Deus no meio. Vão fazer anatomia de Deus. Vão estudar quem é Deus. Irmão, como diz os nossos irmãos do preto no branco, ninguém explica Deus. E se eu conseguir explicar como isso aconteceu no mundo, no Brasil, no mundo, então já não foi Deus quem fez. Porque a primeira revelação que eu preciso ter é que eu não sei. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica. Se você conseguir explicar como a sua igreja cresceu, prosperou, já não foi Deus quem fez. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu posso te ajudar a enxergar o que eu enxerguei. Eu posso te ajudar a ver o que eu vi. Mas não a partir de mim, a partir daquele que vive. Aleluia. Aleluia. Vem e vê. Irmão, eu sou do tempo que o graveto acendia no monte. Eu sou do tempo que a gente trazia o graveto dentro da Bíblia e botava na sala e chamava os filhos para ver. Só eu vou orar, vai acender. E acendia. Ei, mano, eu sou do tempo que a gente orava pela tanque da moto vazio, não tinha gasolina, a gente não pegava. Aí de repente a gente dizia: Deus, eu não tenho mais dinheiro, eu tenho que voltar para casa. Deus, põe gasolina aqui. Você andava 50 quilômetros com aquela gasolina. Sabe, você não tem que celebrar o testemunho dos outros, você tem que celebrar os seus. Ouse andar sobre as águas. Faz quanto tempo que você não pisa sobre as águas? Faz quanto tempo que você não faz algo louco, sobrenatural, louco? Faz quanto tempo que você não atravessa a cidade para orar por um doente? Quanto tempo faz que você não vai no hospital botar a mão em alguém que está doente só para sentir o prazer de ser usado por Deus? Porque não tem coisa mais gratificante, mais sobrenatural do que ser usado por Deus. Oh, meu Deus! Como é que faz, pastor? Vem e vê. Entra. A seara é grande. Nós somos a geração das ideias. Nós temos uma ideia. Eu mesmo tenho uma ideia a cada 10 minutos. Mas nós somos a geração sem direção. Muitas ideias e pouca direção. Mas que o Senhor prepare homens e mulheres, igrejas sadias para nos dar direções. Nós precisamos de direção. Salmo 25 e o verso 12 diz: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade, e a sua descendência herdará a terra. Verso 14 que eu amo, que é o verso da minha vida. O segredo do Senhor é para aqueles que o amam. Deus tem um segredo para você. O temor. Pastor, mas eu ando sem direção. Se estás sem direção é porque estás sem comunhão. A comunhão gera direção, meu amigo.
Diga para a pessoa: separe a sua função da sua identidade. Vai ter um dia que eu vou estar velho, vai demorar. Eu não vou ter mais força para entrar num avião, talvez para ir para uma outra nação. Talvez eu não vou ter a força de viajar tanto para pregar o evangelho. Talvez a minha função mude, mas a minha identidade não. Então, você não faz para ser, você faz porque você é. Você é. Por isso que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Porque o que você reconhece que Ele é determina o que você é capaz de fazer. Um disse que o Senhor é profeta, outro disse que o Senhor é o Elias, outro disse que o Senhor é João, é um anjo. E ele disse: e vocês o que dizem? Pedro pulou e disse: eu sei. Eu sei. Tu és o Cristo. E ele disse, quando Pedro falou tu és o Cristo, ele disse: tu és Pedro. Porque quando você descobre quem Ele é, você descobre quem você é. Tu és o Cristo. Ele disse: tu és Pedro. E não, quer saber, não foi carne nem sangue quem te revelou. Então diga comigo: revelação gera identidade. Diga: identidade gera autoridade. Porque ele disse: Pedro, eu te darei uma chave. Ele não te dá uma chave até você descobrir quem você é. Você só ganha a chave depois que você saber quem você é. Revelação gera identidade, identidade gera autoridade, e autoridade gera serviço. Porque o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Por isso que não foi João que começou a igreja, foi Pedro. Foi Pedro. Tinha 3 caras dormindo no jardim: Pedro, Tiago e João. Ele não brigou com os 3. Ele olhou e disse: Pedro, nem uma hora tu pudeste vigiar comigo. Pedro podia até argumentar. Ele podia ter dito: Senhor, mas o Tiago está dormindo, o João só briga comigo. Quem descobriu quem ele é não pode dormir, irmão. Meu irmão, quem descobriu quem ele é não pode mais cochilar, não. Ele te deu uma chave, você está dormindo com a chave no bolso. Cutuca alguém e diz: você está dormindo com a chave no bolso. Na hora de começar a igreja, ele pegou: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo. Pedro, tu me ágape? Ele disse: não, eu te filéu. Mas tu me ágape? Não, eu te filéu. Tu me ágape? Ah, Senhor, tu sabes que eu te ágapo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro não cabia na cabeça de Pedro. Ele olhou e disse: e o João, Senhor? E ele? O que é que vai ser dele? Ele não começou a igreja com o apóstolo do amor. Ele começou a igreja com o apóstolo que obedecia. Pedro, tem uma moeda na boca do peixe. Você pesca o peixe, deixa comigo, eu pego. Pedro lança a rede pelo outro lado. Eu já pesquei a noite inteira, hein? Não peguei nada. O pescador aqui sou eu, você é carpinteiro. Mas eu vou lançar a rede porque você está pedindo, você está mandando, eu vou fazer. Mestre, é tu que estás aí, então manda que eu vou também. Mas afundou, mas foi. E você que não sai do barco? Mas ele afundou, do que adianta? Adianta obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, quando ele vai chamar o primeiro homem para começar a primeira igreja, ele não foi no cara do amor. Ele foi chamar Pedro. Pedro disse: Senhor, e ele? E o Senhor disse: ele é para o final. É nós aqui, Pedro. Mas Senhor,
Não, Pedro, tudo que eu pedi você fez. E você obedeceu até na hora de me negar. Até na hora de você me negar, você obedeceu. Sabe quem vai fazer a diferença nessa geração? Quem obedece. Porque nem todos que dizem que amam obedecem, mas todo que obedece porque ama. Aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para um batismo de obediência? Você está pronto? Ai, pastor, ora para mim receber. Não, não vou orar para você receber nada. Eu vou orar para você obedecer, para a gente entrar num lugar de obediência. Você está pronto? Então vem. Nós vamos orar.